guardado. Mateus capítulo 6, verso 12, quando Jesus nos ensina, no Sermão do Monte, a orar a oração do Pai Nosso. Essa oração que temos meditado nela já há alguns domingos. E hoje, o verso 12, introduz o tema sobre o perdão. Mateus 6, 12, vamos ler juntos. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Vamos orar. Deus, fala ao nosso coração pela obra do Teu Santo Espírito. Porque se o Teu Santo Espírito não aplicar essa palavra aos nossos corações, ela será discurso vazio. Oramos pedindo a aplicação dessa palavra aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Um dos elementos primordiais para a existência da vida humana é o perdão. Se nós não experimentarmos o perdão na nossa família, as famílias não vão resistir. Família que não experimenta o perdão se acaba, destrói. Amizades que não experimentam o perdão não perduram. Se a sociedade não soubesse perdoar, ela entra em conflitos e guerras intermináveis e em pouco tempo a humanidade se desfaria. Portanto, o perdão é algo fundamental para a vida humana. Nós precisamos desenvolver a arte do perdão, algo que, quando estamos juntos a Deus, é tremendamente especial. Eu estabeleci um quadro, quero jogar o quadro ali no telão para você, sobre 4 direções que a nossa vida segue e 4 quadrantes da nossa existência. Pode entrar, tio Carlos, lá, por favor. Maravilha. Se nós fôssemos dividir em quadrantes a nossa existência, nós teríamos que ter 4 elementos fundamentais. O interior, o exterior, o interno e o externo. O que é natural e o que é espiritual. Esse seria o nosso quadro motivacional de vida. Se nós pudéssemos ampliar isso, ou colocar nos lugares certos essas coisas, colocaríamos assim, olha, o interno em cima, externo embaixo, o natural de um lado e o espiritual de outro. Nós encaixaríamos então a nossa vida em um desses 4 quadrantes. Perceba que nós temos lá o interno e natural. Algumas pessoas estão encaixadas nesse quadrante aqui. Estão sozinhas no meio do deserto. Está vendo ali? Aquele indivíduo. São pessoas que vivem internamente de maneira natural. Então, o seu quadrante de existência é esse. Ele é egocêntrico. O indivíduo que vive assim, julga o mundo segundo a sua ótica, do que é correto, do que é verdade, do que está na moda, do que não está na moda. Se você gosta das mesmas músicas que ele gosta, e ele tem a coleção completa do Michel Teló, você tem bom gosto musical. Mas se você tem outro tipo de música, ele acha que você não tem bom gosto musical. Se você veste as roupas que ele veste e acha que são um padrão, você é uma pessoa aceitável socialmente, uma pessoa elegante. Mas se você usa uma tonalidade diferente da dele, não, você está em pecado profundo. Então essa pessoa julga o mundo segundo a sua ótica, ela é egocêntrica, ela é senhor da sua história e do seu reino. Algumas pessoas estão dentro desse padrão. Observe que esse padrão não é espiritual. É um padrão? É um padrão? Bom dia. Quem está com fome diz amém. Amém. Igreja verdadeira é outra coisa, né? Quem vive assim, vive um padrão espiritual ou natural? Natural. Então, dentro do seu coração, o que reina é o que é natural. A nossa natureza é pecaminosa, nunca se esqueça disso. Algumas pessoas estão vivendo o segundo quadrante. E esse segundo padrão, nesse segundo quadrante, é natural externo. Ou seja, ele quer ser aceito pela sociedade. A sociedade é tudo para ele. O que a sociedade diz que é moda, ele está dentro. Se a sociedade falar para ele que ele deve, a partir de hoje, andar apenas de costas, ele vai andar apenas de costas. Pode tropeçar, cair, mas ele está na moda. Porque a sociedade mandou. É uma época muito comum na transição entre a adolescência e a mocidade, o desejo de ser aceito pelo gueto, pelo grupo.
E se o grupo é diferente, então eu vou ser diferente também, porque senão eu vou ser excluído do grupo. E se está na moda, eu quero estar na moda, senão eu vou ser excluído do grupo. O problema é que algumas pessoas vivem essa extensão de adolescência, pré-mocidade, até os 50, 60, 70 anos de idade. E ele vive buscando a aceitação do outro. E como o outro jamais será satisfeito pelo padrão de vida dele, ele não se sente jamais acolhido, aceito. E ele vive com essa carinha ali, daquele indivíduo. Ele está vivendo numa perspectiva natural, exterior. Algumas pessoas evoluem e caminham para um terceiro momento da sua vida. Agora sim, ele chegou no lado espiritual da vida. Agora ele está numa perspectiva espiritual, mas ela ainda é apenas externa. Ou seja, a espiritualidade é apenas algo exterior. Espiritualidade exterior é aquela ainda distante do projeto de Deus. A pessoa reconheceu que houve um processo de falência no seu primeiro quadrante, egocentrismo não dá mais. A busca de ser aceito pelo outro e viver na moda não agrada a ninguém, nem a si mesmo, também fale esse projeto de vida. Então ele começa a caminhar para o lado espiritual. Isso é um lado positivo, uma perspectiva positiva. No entanto, ainda é muito exterior. Ele ainda não teve uma transformação completa. E ele vive dentro desse terceiro quadrante um processo de culpa, de frustração, de vergonha. Porque quando ele olha para trás, para o momento em que ele era natural exterior, ou para o momento que ele era natural interior, ele reconhece os seus erros na caminhada e ele tem vergonha dos seus erros. Ele não quer nem comentar sobre o seu passado. Eu sei que não é problema de nenhum de nós aqui falar sobre o passado. Não é? Dos nossos erros e acertos. Por quê? Porque nós nascemos de novo. E é aí que nós entramos no quarto quadrante, que é aquele que Deus tem para nós, que é interno e espiritual. É o quadrante que o cristão deve viver. A espiritualidade, ela brota de dentro para fora. Apaga traumas, culpas. A espiritualidade que não se importa tanto com o que a sociedade diz. Lembre-se do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 4, quando ele diz assim: eu não me importo com o que a sociedade pensa de mim, diz o apóstolo Paulo. O que me interessa é o que Deus pensa de mim. Porque as pessoas que compreendem a minha caminhada com Deus vão entender o meu jeito de ser e viver. E vão glorificar a Deus assim. Então não vivo para os outros, vivo para Deus. Nem eu, diz o apóstolo Paulo, vivo para mim mesmo, lá em cima, o primeiro quadro. Porque eu já nasci de novo e nasci para Cristo Jesus. Sou nova criatura. As coisas antigas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Eu não sei se você percebeu, mas a partir do momento que você entrou num relacionamento melhor com Jesus Cristo, mais sério, a espiritualidade deixou de ser externa e passou a ser interna. Ou seja, quando você louva, louva de dentro para fora. Quando você ora, ora de dentro para fora. Você ficou mais bonito. Sabia disso? É verdade. A alegria do Espírito, diz Provérbios, aformoseia o rosto. Ô, plástica barata, né? Então, quando uma pessoa carrega a falta de perdão dentro do seu coração, ela começa a viver quadrantes que não são aquilo que Deus deseja para ela. E é aí que nós vamos descobrir a importância de nos encontrarmos no lugar certo, na hora certa, junto com Cristo Jesus. Pode acender aqui, Tio Carlos, e apagar lá, obrigado. Existem 5 palavras, olha de novo o texto que nós lemos. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Tá certo? Aparece uma palavra aí chamada dívida, perdão de uma dívida. Algumas pessoas falam, não é perdão do pecado, não é perdão da ofensa. Por que aparece a palavra dívida? Na Bíblia aparecem 5 palavras, no original grego. Você sabe que o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Existem 5 palavras na língua grega para perdão e pecado, a relação de pecado, especificamente. Essas palavras, pecado, 5 palavras para pecado, nessa relação que Deus nos convida, são palavras que têm significados diferentes. E nós vamos entender que elas têm contextos diferentes. A primeira dela é hamartia. Essa palavra hamartia, ela é uma palavra que é indicada para o pecado de uma pessoa, segundo um comentarista bíblico,
que diz que ele tinha capacidade para fazer o que era certo, mas optou por pecar. Você tem a capacidade de resolver um problema, mas deliberadamente não resolve. Não quero, não vou resolver. Você já conviveu com alguém emburrado? Ninguém nunca, né? Mas já viu na televisão? A pessoa emburra. Aí você fala, bom dia. Boa tarde. Né? Mas é um negócio que tem que ter muita espiritualidade. Eu acho que até aquelas redinhas de proteção em janela de apartamento servem para esses momentos. Você não empurrar o pessoal lá fora. Mas esta é a palavra. Eu sei o que é pecado, mas eu vou continuar pecando porque eu emburrei. Não faço. Poderia fazer, mas não vou fazer. Essa é a ideia do pecado nessa palavra. A segunda palavra para pecado na Bíblia é a palavra parabases, que significa alguém que rompe do que é correto para o que é ruim, do bem para o mal, de maneira deliberada, mas não necessariamente que tenha a ver com relacionamento com o próximo. Ele sabe que está fazendo mal para ele mesmo, mas ele rompe a si mesmo. E isso pode acontecer com coisas simples. Por exemplo, você sabe que tal comida te faz mal, mas você não aguenta. A Bíblia chama isso de concupiscência, ou desejo desenfreado pelo pudim no dia da dieta. Né? O desejo desenfreado. Você sabe que não pode fazer, que é contra a lei, mas você rompe a si mesmo, e isso é pecado. É a quebra dessa regra. A terceira, que é a mais comum, é a palavra paraptoma. A palavra paraptoma no grego quer dizer um deslize natural, pelo simples fato de você ser pecador como é. É a palavra usada para pecado que vem como fruta fofoca. Sabe aquela fofoquinha? Aquela fofoquinha pequena, não precisa ser grande não. Aquela. Essa é a palavra pecado usada aqui nesse texto. Ela aparece para dizer, nesse contexto, ela aparece dizendo assim, olha, você viu fulano cortou o cabelo. Ficou ridículo. Pecado. Deu aquela escorregada. Sabe? Às vezes você diz, não sei se aconteceu com você, de você dizer uma coisa e aí você se arrepende e quer buscar e não consegue. Sabe? Palavra dita, aí você vai atrás, não, mas já foi. Esse é o pecado. Nós temos essa inclinação natural do murmúrio, nós temos a inclinação natural da reclamação, nós temos assim, são pecados naturais. A pessoa prepara aquele almoço para você, aí você senta para comer e diz assim, está salgado. Ah, não, mas não está muito não, já foi. Já foi. A mulher já está aos prantos, coisa não está boa. Essa é a palavra. A quarta palavra é a palavra anomia. Essa palavra significa um pecado em que uma pessoa sabe o que deve fazer, não tem dúvida nenhuma, tem todo o poder, mas ela conhece a lei, tendo o poder, a si mesmo pratica o mal em detrimento de outra pessoa, no seu relacionamento com outra pessoa. Essa palavra é muito forte, anomia. Palavra usada, por exemplo, quando pensamos no caso de Judas, aquele que traiu Jesus. Sabia o que era errado, sabia que estava fazendo errado, mas fez. Sabia que ia prejudicar o outro, mas fez. Ele tinha plena convicção do que era pecado e realizou. Nenhuma dessas quatro palavras tem a ver com o nosso texto. A palavra que tem a ver com o nosso texto é a palavra ofeilema. Ofeilema. Então, quando você lê aqui, no versículo 12, perdoa as nossas ofeilema, dívida. O que essa palavra significa? O que Jesus quis nos ensinar com essa palavra? Essa palavra significa que alguém sabe que é devedor de uma dívida, tem recurso para pagar e não paga. Perdoa a minha dívida. Eu sei que devo, não nego, tenho dinheiro, mas não pago. Ô, sujeito difícil. Parece o governo com os precatórios. Né? Sei que sou devedor, sei que tenho que pagar, a lei me manda pagar, tenho recurso, mas não pago.
O Senhor diz, quando você orar, lembre-se que você está orando por esse tipo de pecado. Perdoa-me, Senhor, porque eu tenho condições, sei que sou devedor, mas mesmo assim, deliberadamente, eu não quero realizar. O Senhor me perdoa, porque é muita rebeldia. É muita rebeldia. Por isso que o padrão que Deus coloca é do nosso relacionamento com o próximo. Quer ver? Continua lendo aí versículo 12. E ele diz assim, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Aí complica. Porque o Senhor nos chamou para o ringue. E ele disse, você quer perdão? Perdoe. Você quer esse nível de perdão? Perdoe. Porque assim você vai provar que entrou lá naquele quarto quadrante que é interior e espiritual. Sabe qual é a verdadeira amizade? É quando eu esqueço o dia do aniversário do meu amigo. É quando eu não me lembro de telefonar para ele nos momentos que ele mais precisou. Apesar dele ter me ligado nos momentos que eu precisei. Apesar dele nunca esquecer do meu aniversário. Mas o verdadeiro amigo é, mesmo eu sendo assim, ele me ama do mesmo jeito. Esta é a verdadeira amizade, que não exige nada em troca. Esse é o verdadeiro relacionamento marido e mulher, pai e filho, filhos e pais. Esse é o relacionamento entre irmãos na igreja. Eu não cobro dos meus irmãos nada de favor em troca por aquilo que eu fiz e que eu acho que eles devem para mim. Não, nem eles também me cobram. É uma relação de aliança. E essa é a diferença entre a palavra contrato e a palavra aliança. Então existe uma diferença entre a palavra acordado o coral, glória a Deus, 2 cultos, e a palavra aliança. A palavra contrato é assim, meus irmãos. Eu contratei um indivíduo para ele fazer esse cálice aqui. Ele foi lá, pegou a areia, preparou, aqueceu, fez o vidro e tal, fez o cálice. Isso é contrato, eu pago o serviço que ele fez. Mas a nossa relação não é de contrato, a nossa relação com Deus é de aliança. Aliança é assim, eu contrato o indivíduo, ele não faz, mas mesmo assim eu pago. Porque não é contrato, é aliança. Vamos entender esse nosso relacionamento. Eu me dou no casamento, eu faço o café da manhã, a Cris não acorda cedo, eu que acordo, vou contar tudo para vocês agora. Vou abrir meu coração. Antes das 7 da manhã eu já lavei, passei, arrumei a casa, levei os filhos na escola, fiz café da manhã, suco de laranja, torradinha quente, tudo pronto. Quando eu chego na cama e entrego, ela não fala nem obrigado. No outro dia, ela não faz nada disso por mim, entenderam? Mas eu continuo amando assim mesmo. Isso foi tudo fictício, menos a parte do amor. Então, é uma relação de aliança. Eu não estou cobrando nada que faço. Eu arrumo, eu trabalho, eu sustento o meu lar, eu cuido dos meus filhos, eu cuido do meu marido, eu cuido da minha esposa. Mas eu não espero nada em troca. Eu faço por amor. Por isso, meu coração é um coração perdoador quando nada vem de lá para cá. Porque eu não sinto rancor, dívidas e não fico cobrando os relacionamentos. Eles não são contratos, eles são aliança. Por isso que Deus não nos chamou para um contrato. Deus nos chamou para uma nova aliança. E é assim que nós devemos viver. Orando sempre, Senhor, perdoa as minhas dívidas. E eu sei que eu estou sendo lembrado pelo Senhor, assim como eu tenho perdoado aos meus devedores. É aí nós estabelecemos relacionamentos saudáveis. Relacionamentos saudáveis. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Se você tem trazido algum tipo de tristeza no seu coração, se você tem trazido mágoa, dificuldade de perdoar alguém, ou tem sentido até mesmo a dificuldade de ser perdoado, coloca diante de Deus em oração. Experimenta essa espiritualidade interior que é sua intimidade com Deus. Peça a Deus sabedoria para viver uma relação de aliança e não de contrato.
para que as suas expectativas não sejam expectativas frustradas de um mundo frustrado, mas expectativas santas de um povo santo. Ore a Deus por isso. Você tem buscado ser o rei do seu reino, você está falindo a sua história. Você tem buscado viver para agradar os outros, ser aceito pelos outros, sua história está falida. Se você tem achado que espiritualidade é algo só exterior, sua história está cheia de culpa. Eu não quero viver assim, você não quer viver assim, Deus não quer que ninguém viva assim. Deus nos quer alegres, livres, perdoados e perdoadores. Peça isso para Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, porque o Senhor é bom. O Senhor nos fala pela Tua palavra. E o Teu Santo Espírito aplica essa palavra ao nosso coração e ela faz todo sentido. Obrigado porque quando nós mudamos o nosso jeito e andamos de conformidade com a Tua palavra, experimentamos uma vida muito alegre, muito leve, muito perdoadora. E aí nos sentimos verdadeiramente vivos e livres. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus que nos chama para perdoar, mas o Senhor também é o Deus que nos perdoa. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas. E ensina-nos a perdoar aqueles que são devedores a nós. Porque na nossa relação nós não temos direito a nada. Nós queremos apenas nos curvar diante do Senhor como servos. E descobrir que maior é o que serve do que o que é servido. Abençoa-nos assim. Faz desse povo aqui reunido um povo diferente, alegre, santo, sem mágoas e amarguras no coração. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador.